Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento: NX Creative, transformando suas ideias em resultados. E começa mais um podcast. Mas vocês observaram que nós estamos num cenário diferente? Estamos aqui no cowork da Tility Group. E a nossa convidada de hoje, Alê. É muito especial. Belisa Júlia, nossa terapeuta tântrica, gente. Hoje o assunto vai ser quente aqui. Muita informação, muita coisa boa, hein? Belisa, seja muito bem-vinda. Gratidão. Obrigada por aceitar o convite da gente para poder esclarecer, porque tem muito mito em relação à massagem tântrica, ou tantra, né? Sim. Então vamos começar explicando o que é. Sim. Olha, Astrid, o Tantra, eu sinto que, na verdade, é a vida, né? A vida, quando a gente diz a vida de verdade, a vida vivida com os olhos da essência do ser humano, né? Saindo um pouco, assim, do ego, onde a gente estabelece padrões de como viver, o Tantra, ele vem desmistificar, ele vem trazer a sua essência, ele vem trazer quem você é de verdade, para você ter uma vida com mais propósito, com mais beleza, com mais entusiasmo. Ela é Educadora. e ela Sim. também é engenheira de formação, Sim. engenheira ambiental, é isso? E como você foi parar no Tantra? Sim. Desculpa, te Não, cortei. também, depois eu volto com a minha pergunta. Pode deixar, não tem problema. Ó, como muitas pessoas, né, a pandemia mudou minha vida, né? Eu estudei a engenharia ambiental, que é maravilhosa, eu amo, né? Super conectado com a natureza e, enfim, os princípios aí da vida fora de uma cidade. E o Tantra, ele é esse caminho também, né? Então, foi um pouco fácil me levar ao Tantra, porque eu já era essa pessoa muito conectada com a natureza, com os elementais. E o Tantra é esse lugar onde eu aprendi e redescobri isso em mim e como viver o meu dia a dia, assim, né? De forma mais conectada comigo, que somos a natureza, né? Somos a natureza. Sim. E voltando nesse Tantra que você estava Sim. falando, da natureza, da conexão, da essência, fora o ego. Como a gente consegue exemplificar para quem está nos assistindo? Tem uma maneira que eu consiga exemplificar mesmo? Ah, olha, é mais ou menos isso daqui. Sim. Ó, o Tantra, ele é... Sabe aquele sonho de criança? Quando a gente é muito inocente ainda? Só que ele é de uma forma mais com responsabilidade, né? Porque a criança, ela é muito inocente de todas as Ela formas. não tem nem o conhecimento, a cultura, né? Sim. E aí, quando você cresce, vira adulto e tem que, de fato, fazer as coisas e viver, o Tantra, ele entra nesse lugar. Então, ele conecta a sua essência de criança, de espontaneidade, de viver com verdade, numa vida adulta, numa vida com responsabilidade, com deveres, né? Sim. É mais ou menos por aí. E quais os principais bloqueios que traz, que você consegue trabalhar e que dentro do Tantra, o que isso pode ajudar a gente a desenvolver? Sim. Ale, essa é uma ótima pergunta, né? O Tantra, eu sinto que ele me ajudou e eu ajudo as pessoas dessa maneira, né? A vida humana, ela é criada com muito padrões, né? Você tem que se comportar desse jeito, dessa maneira, agir assim. Isso é o ego, né? É que misturam com as crenças ainda, né? Crenças. E toda a nossa vida a gente passa absorvendo o que é nos dado, né? Os padrões, os traumas que a gente passa. E isso vai moldando o nosso corpo, que criam-se couraças, que a gente chama no Tantra, tá? Que são padrões de comportamento conforme aquilo que eu experienciei. Então, o Tantra, ele vem dissolver essas couraças, ele vem aliviar essas camadas de medo, de vergonha e principalmente de desconectados que estamos de quem nós somos de verdade, né? Que é o essencial. Que é o essencial. Sim. No Tantra, né? Muita gente, quando fala de Tantra, assim como a gente fala da dança do ventre, algumas massagem, pode ser levado para um lado mais malicioso. E você deve, né, ter tido algumas experiências nesse sentido. Sim. Eu conheci um pouco da filosofia Tantra, inclusive eu já fiz uma massagem.
É fantástico, assim, e trata também distúrbios, disfunções, não é Uhum. simplesmente que às vezes a pessoa tem essa malícia de achar que vai lá para receber e para gozar, Uhum. ponto. Um Sim. prazer Um momentâneo prazer e acabou, é momentâneo. isso, né? Não, Uhum. ela é um tratamento, né? Sim. Ela traz uma cura também. Sim, por isso que eu chamo de terapia, Uhum. né? E por que que acontece esse equívoco, né, com as pessoas? Porque o Tantra, ele trabalha a nossa energia sexual, né? Então, numa sociedade onde a gente exclui e cria um tabu com essa Uhum. energia sexual, é muito fácil você ser levado para um lugar obscuro do Tantra e achar que Tantra é sexo apenas. O Tantra, ele fala de sexo, ele é o sexo, mas Uhum. é um sexo com consciência, é um sexo com presença, né? Nesse lugar que você consegue dissolver as suas camadas que eu disse do ego. Por quê? Porque a energia sexual, ela é a energia mais poderosa que a gente tem no nosso corpo. É a energia que dá pra gente entusiasmo, que dá pra gente criatividade, espontaneidade. E quando a gente está com essa energia distorcida, que é 90% da população, Uhum. a gente vive nesse piloto automático. Então a gente usa essa energia de forma errada, de forma distorcida, né? Então procura pornografia, procura esse lugar obscuro com garotas de programa, porque essa energia ela precisa ser De algum jeito ela tem que sair ou ser acessada. exato, né? Então a gente fica nesse caminho perdido mentalmente, obscuro, cheio de tabus, ao invés de enxergar isso como algo divino. E é isso que o Tantra mostra para nós. A nossa energia sexual, ela é uma energia divina. A gente tem que saber usar, né? E usar com muita sabedoria essa energia. E como funciona a terapia tântrica? Então, Ale, eu vou falar por mim, né? Porque existem muitas terapias por aí, mas a minha terapia, como é que acontece quem vem na minha sessão, tá? A Uhum. gente vai trabalhar os 3 princípios do Tantra básico. O primeiro é a respiração consciente, a meditação. Isso é essencial para quando a gente fala de estado de presença, né? Uhum. Sair do estado mental e entrar num estado de presença, baixar a frequência mental e, de fato, você poder acessar a sua verdade. Então, se eu estou respirando consciente, né, com milhares de técnicas que tem no Tantra, Sim. você já entra nesse estado mais meditativo e já começa a acessar ali o seu lugar, né? O segundo são os toques, né? Porque o nosso corpo, ele imprime todos os nossos traumas, principalmente no quadril e principalmente no órgão genital, tá? O Interessante. Tantra trabalha muito o toque, né? Porque Muito. às vezes a gente acha que essa abordagem sexual, tô falando agora mais Uhum. específico, é só ali, naquele, mas o Tantra ele trabalha o corpo Não, o corpo inteiro. inteiro, né? Sim, o corpo inteiro e também o órgão genital, Uhum. né? E os toques do Tantra, eles remetem à natureza porque a gente usa os elementais para tocar a pessoa. Por exemplo, tem o toque ar, que é um toque mais sutil. Tem o toque água, que é um toque onde a gente desliza. Tem o toque fogo, que é para esquentar. E tem o toque terra, que é para aterrar. E tem o prana também, que é a gente usa assim a ponta da unha para ativar outras sensações ali no corpo, né? Então esses toques, né, quando você permite sentir, que isso é muito tantra É, também, permitir, né? permite Se sentir, entregar ali, né? se Naquele momento. entregar, que é algo que a gente está totalmente bloqueado. O quanto a gente reprime as nossas emoções, principalmente o choro, né? Incrível, né? Desde criança a gente é ensinada, não chora. Não, sempre, né, tem que estar ali forçando, não Principalmente o posso. homem, né? Isso tem. Homem não chora. Eu falo, os homens choram, Sim. entendeu? Eu sou uma Uhum, chorona de marca maior. Mas é muito uhum. isso. São todas essas repressões que ficam marcadas Sim, como no umas nosso DNA. tatuagens no nosso corpo. Uhum, nas nossas células. E o Uhum. corpo tá tudo aqui. O nosso corpo ele é muito sábio. Por mais que a nossa mente não se recorde, o nosso corpo ele se recorda. Então, quando você se entrega ali nesse momento da terapia, você é capaz de acessar e trazer para a consciência todos esses seus bloqueios. E aí o Ah, aí terceiro, vem as curas. e aí vem as curas, aí você se permite enxergar. E aí o terceiro momento do Tantra é o momento da integração e do descanso também. Por quê? Né? Na nossa sociedade capitalista, a gente vê o descanso como preguiça.
sendo que o descanso ele é totalmente necessário. Você precisa estar descansado. Eu não estou falando de um descanso de dormir e acordar. Estou Uhum. falando de um descanso ativo, onde você se permite, por algum instante, apenas observar o que foi feito, o que foi passado, o que foi ali, o que aconteceu naquele momento, né? E aí a gente entra na parte da meditação, quando você fala desse descanso ou não tem a ver? Então, a meditação, na verdade, ela é a primeira instância para trazer você naquele lugar, Tá, no aqui e no agora. perfeito. Aí você vive a experiência e aí o descanso ele vem para você colocar na sua. O que Tá. aconteceu? Vou né? ajustar Reorganizar. tudo aquilo que eu senti. Reorganizar. Reorganizar o que foi falado, o que foi passado, os seus insights, né? Então, tem esse momento que também de integração, que a gente chama no Tantra, que é muito importante. E essa energia, e a Kundalini? Conta pra gente um pouquinho. Eu É amo. a coisa mais super especial, né? Super. A Kundalini, né? Ela também o Tantra explica, é uma energia que está aqui no nosso chakra sexual, todos nós temos. E ela tem um formato de uma serpente, né? Então ela fica aqui guardadinha. E quando a gente ativa essa Kundalini, a gente ativa então a nossa energia vital. E aí ela vai subindo, e aí ela vai crescendo. O que eu sinto que a Kundalini é, né? Ela tira esse negócio aqui da matéria, né? do sentir do mundo mundano, e vai trazendo isso para a consciência. Então, para suas emoções, subindo pelo chakra do Anahata do coração, trazendo aqui para o chakra laríngico, que é uma fala mais onde você consegue se expressar de maneira mais certa do que você sente, até você chegar aqui na sua intuição, então você consegue enxergar com mais clareza o mundo ao seu redor, não, sem aquela bolha, né, de aquela ilusão do que as coisas são, então você consegue enxergar melhor o seu mundo, até chegar aqui na ascensão do chakra da coroa, né, e conseguir expandir, se conectar com o divino, com a verdade. Uhum. Então, a Kundalini é o começo, né? Então, você se conecta com ela, entende que você tem essa energia, para a partir daí você ir desenvolvendo e passando por todos esses estágios da energia, né? Nossa, é um encontro com o divino Mas mesmo. é o que ela falou, é porque- você entender, por exemplo, vocês estão falando, eu nunca tive essa experiência, quero ter, tá? Tranquilo. Mas é você realmente entender. Porque num Uhum. primeiro momento é uma sensação que você nunca viveu. Então, assim, vocês estão me descrevendo, mas eu não tenho ideia. Você se Sim. imagina algo, Uhum. mas a gente imagina algo dentro do que a gente tem de conhecimento, que são as nossas crenças, Sim. com tudo isso formado, que é Uhum. o que a gente recebe. E pelo que eu percebo, é uma coisa muito pura, muito Sim, bonita, muito sim. limpa. É muito puro, mas também é muito, como eu digo, doloroso também, né? Porque quando você fala em sair do ego e descamar, né, as suas couraças, é difícil, né? Nenhuma borboleta, por exemplo, né, Sim. sai do casulo com facilidade, sem Uhum. sentir dor. Ela precisa, né? Ela precisa ter coragem. É muito bonito, quando você já virou uma borboleta. Mas porque o nosso inconsciente, a primeira coisa que ele vai falar Vai. assim, olha, socorro, me protege, Aham. eu não quero mexer aí. Sim, E isso vai causando dor, que Vai. deve causar até uma certa Sim. resistência. Porque é um Uhum. tratamento de quanto tempo? Como é para a vida inteira, pelo que eu estou entendendo. Sim. Mas você tem que Total. começar até você conseguir aprender e quebrar Sim. essas couraças. Sim. Olha, eu acho que o primeiro passo é você identificar que você tá com alguma disfunção, assim, mesmo que ela seja sutil, por exemplo, eu sinto uma ansiedade, eu não sei de onde vem, minha vida, eu tô triste, me sinto fadigado, por exemplo, ou me sinto com vontade de estar toda hora com algum vício, isso todo mundo tem, né? Todo Aham. mundo tem. Então, quando você entende que isso não é normal, né? Você se permite ir atrás desse autoconhecimento. Opa, vamos me conhecer, por que eu Tem tô me alguma sentindo coisa que está assim? errada aqui. Então, quando você cria essa consciência, aí você começa sua jornada, o seu processo. E aí existem muitas ferramentas, né? Eu mesma viajei aí por algumas ferramentas, mas de fato eu me encontrei no Tantra por quê? Porque o Tantra, ele é esse caminho de amor. Então você descobre que através da sua energia sexual, que é uma energia que te dá prazer, você pode curar as suas dores. Não, porque quando você fala assim, parece louco, né? Sensacional, A né? energia que te dá prazer
cure a sua dor. Entendeu? Porque, na Sim. verdade, é o amor, né? Porque é um amor divino, você acessa esse lugar dentro de você que, de fato, é o Deus, chame do que quiser, a criação, é as deusas, né? Você volta para o lugarzinho de onde a gente veio, assim, né? Lá antes de ser tudo isso aqui, né? Para onde a gente vai voltar, de repente. Então, você consegue sentir a vida, né? De verdade. Quando você volta para esse caminho, quando você se permite esse caminho. E o desabrochar disso tudo, eu acho que tem todo um trabalho, eu acho que, né, tem até curas de tratamento para ejaculação precoce, tem distúrbios até Sim, sexuais que são estupro. tratáveis pelo Tantra, não é isso? Sim, abusos Abuso, sexuais, que que é a pessoa que muito. não tem trava, que não Sim. consegue se Que nem ela liberar. falou, a mesma coisa, você falando, fica no teu DNA. Então, o toque, Uhum. ele tem resposta a traumas e coisas que aconteceram com você. Sim. E a base dele tá no toque, Tá no né? toque. Nas várias, usando os elementos da natureza e Sim. com o toque, dependendo da necessidade do que for a terapia naquele momento. Aí Sim. eu não sei. E o que é muito legal que o Tantra traz também é o consenso, né? Quando você, então, se permite ser tocado por uma pessoa ali, por um terapeuta, a base do Tantra, né, de respeito, digamos assim, que é a escola que eu estudei, inclusive quero muito mencioná-los, Por favor. Escola Aos Caminhos, eles são reconhecidos pelo MEC, são pessoas incríveis. O Lucas, que foi o meu mestre, ele é realmente assim a melhor pessoa para falar do Tantra. Eu tô até assim pensando nele aqui o que ele fala, o que ele falaria. Exato. Mas o que a gente aprende muito assim é a questão do consenso, né? Porque por mais que você esteja aberto a receber, o que é muito importante no momento da terapia é você ter um consenso aí com o seu paciente, também de volta, né? Porque o que às vezes fica muito disfuncional ali é a pessoa achar que tem o toque duplo, né? O que eu enfatizo muito, o toque na massagem, ele é unilateral. Então, eu vou te tocar, né? Então, tem esse consenso de você também estar podendo receber. Com os homens, na minha experiência, é mais tranquilo deles estarem recebendo. Quando eu vou atender mulher, já tem uma certa trava, dependendo da mana que está ali, com o seu histórico, né? Esse lugar ele fica um pouco difícil de acessar. Mas o consenso ele é primordial para que você também se permita a chegar nesses lugares onde a gente está falando, né? Sim. Acessar os seus traumas para poder acessar a sua potência. Né? Quando você dissolve esses traumas, então, você acessa a sua verdade, a sua potência. É porque eu acho que quando fala de Tantra, pensa em massagem e em sexo. Ou no gozar, né? Nossa, é aquele negócio que eu vou gozar maravilhosamente Você bem. até vai. Entendeu? Então, vamos falar mitos e Mas verdades. tem Vamos um falar monte um de pouco coisa por disso. trás. Sim, você até vai chegar nesse orgasmo muitas vezes, né? E é um orgasmo muito diferente, porque o que a gente entende sobre sexo é o que praticamente ensinaram pra gente na pornografia e sei lá mais aonde, né? Então, aquela coisa... Ou do que você viu de um lugar para o outro, que o Sim, amiguinho contou sim. dali, que o ciclano Gente, falou de cá, né? século XXI, quando que a gente vai ter esse assunto nas escolas? É urgente, ainda mais com o acesso à internet que a gente tem hoje, onde crianças podem acessar no YouTube, em qualquer lugar, pornografia e coisas relacionadas, né? Sim. Então, a educação sexual, ela já está na hora de o poder nosso ser... podcast, a gente pensou muito nisso, em poder informar, porque eu falei, qualquer um hoje também liga no celular e fala o que ele quiser, ele não sabe se aquilo ali é fidedigno ou não. Sim. Então, a nossa intenção em fazer o podcast mesmo é trazer assuntos para que a gente possa esclarecer as pessoas que nos E assistem. aproveitando, inclusive, por favor, siga, compartilhe a gente, se inscreva no canal, porque tenho certeza que esse assunto vai ser importante para alguém. Não é? Por favor. E fala teu arroba também, para o pessoal conhecer um pouco mais. No profissional é Tanterapia, mas eu também divulgo bastante no meu pessoal, minha vida, né? O que é ser tântrica. Eu acho que é muito... Eu já vou lá seguir. Sim, no BB Júlia. BB Júlia. E voltando um Sim, pouquinho ao voltando assunto, como que a respiração, né, esse trabalho mais interno pode ajudar para atingir o orgasmo ou melhorar uma relação sexual, tirar esses traumas, essas crenças que todo mundo tem e carrega um pouco, né?
Ale, para mim esse é um momento primordial. Se você não está respirando consciente, você não vai atingir um orgasmo pleno do que a gente está falando aqui agora, tá? O que é uma respiração consciente? É você sentir de fato que você respira. A gente respira tão no automático que muitas vezes a gente esquece que está respirando. Então, as ferramentas do Tantra, nesse momento de voltar a respirar consciente, existem muitas técnicas, né? Eu vou citar uma aqui, respiração Ujjayi, que vem também do yoga, né? Porque são filosofias que estão alinhadas, né? O yoga, o tantra, que veio lá dos védicos, né? Lá do Oriente. Respiração Ujjayi, então, uma respiração onde a gente vai fazer só pelo nariz, tá? Inspirar e exalar pelo nariz, e você vai raspar o ar na garganta. Então, a gente consegue escutar a nossa respiração. Olha que incrível. Então a gente Né? inspira, não solta pela boca, só sente. dá Aí pra você sentir, sente, você sente bem na hora que você. Ela ficou emocionada. Eu já tô Ela sentindo aqui a energia. É isso mesmo, é isso que Você te vai levar. sentir, né? Sente. Na garganta. Muda, né? Você Muda. raspa o ar na garganta e você consegue escutar a sua respiração. O que muita gente não faz, a gente não escuta a nossa respiração. Muitas vezes a gente não se escuta. Não. Nada, Não. né? Então, quando a gente se permite escutar a nossa respiração, aí sim a gente vai silenciar o ruído mental e vai começar a perceber quais padrões eu carrego, quais Sim. lixos emocionais que a gente carrega e que faz com que a gente se sabote, com que a gente fique ali patinando no mesmo lugar, ou sem coragem, sem entusiasmo para realizar nossos sonhos. Então, quando você volta essa respiração, e a gente fez aqui 2 ciclos, né? Pensa fazer isso todos os dias, por 15 Sim. minutos. É muito mágico, é realmente magia. É, A gente porque a gente fala da precisava, respiração né, agora, ter essa assim, eu tô falando disciplina. assim, um pouquinho que eu respirei. A gente costuma, até eu faço meditação e o respirar pra gente, quando você está apresentando, ele é muito importante, ele é fundamental para a gente conseguir passar. Imagina que às vezes eu gravo, eu preciso passar em 15 segundos uma mensagem que eu tenho que falar muito rápido, então eu tenho que ter o ar ali para não ficar aquela voz que vai no final, entendeu? Que não pode, então Sim. tem essa consciência, mas o interessante que eu senti agora foi que o excesso da oxigenação, ela me deu uma tonteira. Sim, Então, é sim. porque Entendeu? é diferente essa respiração. Sim. E só fizemos 2. É, porque você está oxigenando o seu cérebro, você está carregando ele de oxigênio e aumentando sua sinapse, e com isso você vai ficar mais esperta, mais atenciosa, né? Mais presente, que é o que faz com que a gente realize as coisas de forma mais fluida, de forma mais certeira mesmo, sabe? Assim, quando você tem atenção plena, Sim, né? sim. Você passa uma mensagem, você pratica um esporte, você transa Sim, com mais sim. consciência, né? Com mais presença, você sente. E falando nisso, como que a gente pode explorar essas zonas erógenas? O que você pode dar de algum caminho para que possa seguir com o parceiro, com a parceira, além de conhecer, né, a massagem Sim. da Tantra que você está falando, a gente está com tanta riqueza aqui, né, que é muita coisa. Como que a gente pode melhorar essa parte sexual? Ale, eu sinto que é primeiro assim, apagar tudo que você sabe até hoje de sexo. Gente, ó, Nossa, preto na tela e volta. volta. Volta a entender que você não sabe Formata. nada. Apaga tudo e fala assim, opa, deixa eu aprender, né, de novo, né? O que eu sinto assim, que você pode fazer hoje sem nenhum conhecimento, sem nenhuma leitura, sem nada, né? Sentar, de repente, você sozinho ou com um parceiro e a parceira, né? É começar, então, com esses toques conscientes, né? Primeiro, essa pausa, que ela é importante. Respiração. Então, assim, tô com tesão, o que eu faço com isso? Tô ali com a minha parceira, eu tô sozinho. Deixa eu sentir esse tesão, ao invés de já querer ir lá e ejacular, né? Ok. Calma, sente o seu tesão. De onde que ele tá vindo? Daqui? É daqui? Vem aqui? Onde que no seu corpo tá esse tesão? É, porque isso tem mesmo, a gente consegue identificar. Tem vezes que você tá com uma sensação aqui, a outra ali, a outra colar.
Então, se permite saber da onde está vindo essa sensação por alguns instantes e ficar explorando ela, né? Com esses toques, com esse sentir, com essa respiração. Fica ali um tempo, sem ter um objetivo de gozar, né? Do Vai ato em si, né? do Vamos falar. ato, sim. Fica ali se experienciando, se amando ou amando seu parceiro todas as formas. Passa um tempo antes de vocês irem, de fato, né, fazer a penetração. Então, eu acho que esse é o primeiro lugar que a gente já pode iniciar, assim, né? Para começar a entender o que é o Tantra, né? E para quem já faz isso, porque às vezes, muitas vezes as pessoas já fazem, né? Uhum. Aí sim, procura um terapeuta para te colocar num lugar mais Aham. profundo, né? Diz, eu já sinto, eu já toco, mas mesmo assim, então tá bom, procura um terapeuta, um educador tântrico, que é Muito muito importante. diferente da massagem em si, né? Tá. Se vende por aí muito, massagem tântrica, Eu ia chegar nananã. exatamente nisso, no preconceito. Né? Onde você tem uma experiência sensorial que vai te levar no orgasmo. Aí eu sinto que esse lugar onde tem muito isso, eles são remedinhos, sabe? Pro seu problema, né? Com a sua disfunção sexual. Você vai ali, você vai sentir, vai ser legal. Pode virar até um vício, né? Porque você não está Vira. trabalhando. Vira. Foi Porque aí aquela coisa você- do começo do vício que você falou. Porque aí você vira dependente Porque daquela ó, vou pessoa. lá, vou ter prazer. Nossa, nunca gozei do jeito que eu gozei Não é ali o naquele caminho. momento. O caminho tem que dar prazer. Sim, Né? Não sim. é só os finalmente, né? E aí eu sinto que o Tantra, ele é esse lugar, ele faz você entender que, na verdade, o prazer, ele tá em você. Você mesmo é um ser orgástico, você pode se Sim. dar prazer. Ele começa, de fato, em você. Você não precisa de estímulos visuais, de estímulos, né, de mulheres lindas ou de homens. Claro que isso vai Aham, agregar, ajuda. né? Ajuda, mas se você ficar só nesse lugar, uma hora vai acabar. É o que eu Vai te falo, enjoar. aí você vai entrando até pra pornografia, daqui a pouco aquilo ali não vai mais fazendo sentido. Aí você vai partindo até para outras coisas que se maltratam, né? Você se maltrata. Porque aí você está totalmente desconectado do seu prazer, do seu corpo. Então, a cura, ela tá nessa reconexão com o seu corpo. E eu acho até que serve para essa história de você se maltratar e que às vezes alguns casais começam a achar outros caminhos Sim. que às vezes não gosta, o parceiro até fala, não nada contra quem quiser, né? Pôr um terceiro na relação, não tem problema nenhum. Mas começam a buscar outros caminhos que às vezes a mulher ou o homem, ali eles estão se maltratando porque enjoou. E aí não tem mais prazer, não acha mais um caminho saudável entre os dois, ou, né? Porque também não começa a consegue. colocar a culpa no outro. Exato. Né? Porque o corpo dela não me dá mais prazer, porque esse toque não me ativa nada, mas é porque é desconexão com você. E aí o um seu ou toque outro. te dá Sim. prazer? Você já Perfeito. experienciou? Não é um toque de... né? Você pode ter punheta. Não é esse toque. Masturbação. É um toque mesmo genuíno de se amar, de auto-amor, de se sentir. Então, você tem que estar transbordando esse amor em você para você conseguir sentir esse amor quando você estiver com o outro. Eu sempre falo que a gente não dá, né? Aquilo que a gente não tem. Né? A gente estava até conversando com uma outra terapeuta e ela estava comentando que você tem que se amar, né? Sempre. Como Deus ama você. Então você tem que olhar para você como um ser único, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Sim, exatamente. Então, e nesse caso, se você não consegue ter o prazer do seu toque na tua pele, como você vai até passar isso para o outro? Porque você não tem nem a consciência disso, por vários tabus, crenças, egos, né? E como é que você vai exigir que o outro te dê isso? Se nem você se Exatamente. Sim. Mas não é mais fácil se culpar? Aí é o ego, né? Então, daí entra tudo essas questões e às vezes as pessoas se maltratam entre o casal, Sim, aceita exatamente, determinadas perfeito. coisas para poder agradar o outro, a Traição, traição, isso tudo. e por aí vai, E né? por aí vai. Agora tem um casal e ele tem como eles para eles terem uma sintonia, eles conseguem fazer essa terapia juntos ou ela é uma terapia individual? Com certeza. Eles podem sim fazer essa terapia juntos. Isso vai muito da escolha do casal, né? Mas existem um monte de dinâmicas muito legais que fazem com o casal, né? Então, essa respiração em conjunto, a demonstração dos toques, dinâmicas mesmo de soltar, de energizar sua Kundalini, que você faz com o seu parceiro, que é Legal. incrível
compensa muito, assim, super indico. Fica Pra aí quem uma já tem- dica, né? É, Para os né? casais. Porque às vezes pras- você, que nem pras fala, muitas pessoas. pessoas vão procurando outras coisas, tem que saber que existe isso. E pode E ser também é uma junto. ferramenta que você pode estar junto com o seu parceiro para você poder melhorar a sua relação com Sim. ele. Exatamente, Sim. perfeito. É incrível, incrível. Recomendo. Eu atendo casais também. É muito legal quando tem essa junção. Porque quando a pessoa me procura no individual, é lógico que ela tá com problema na relação. Sim. E aí eu sempre pergunto, mas traz. Né? Traz a sua mulher, traz o seu parceiro. É Vê porque o às que vezes pode ter um acontece. preconceito disso, né? Porque Tem, quando você fala tem de muito. tântrico, você fala, nossa Então, senhora, isso lá é muito- vai lá no É. suruba, tem gente É. ouvindo falando, gente. Eu tô falando que a gente, tipo assim, ai, mas é um negócio de suruba. Não. Aí então é só aquela massagem que dá. Não. É muito E mais ótimo, né, que ela tá aqui com a gente hoje para poder Pra poder explicar, esclarecer. desmistificar isso e Sim. quebrar esse tabu, esse Sim. preconceito. É muito bom. A Sim. gente dá uma popularizada um pouco Sim, nisso, nessa nossa, informação. precisamos disso, né? Chega E uma de- terapia, ela quanto tempo mais ou menos? Olha, eu É um tenho vários atendimento. casos, né? Eu tenho um paciente que está comigo faz uns 2 anos já. Que legal. Que a gente está evoluindo bastante. Ele veio de uma separação, então, aí, por muito tempo, a falta de libido, muito depressivo. Hoje ele já aceita o toque, ele já consegue ter orgasmos, né? Ou já atendi, assim, uma pessoa em um dia que ela falou assim, Ok, deu. Deu? me libertei. Uhum. Nossa, ela chorou tanto na sessão e ela saiu de lá assim: você me libertou, eu tô livre. Então, vai de pessoa para pessoa e do Ah, que que ela legal. tá sentindo, né? E você como terapeuta? Ai, desculpa. Não, eu tô tão eu- empolgada não. na pergunta que eu tô cortando ela toda hora. Vocês estão vendo, né, gente? Quer falar? Pode falar. Vai. E você como terapeuta, como não criar, você já falou anteriormente, esse laço com o seu paciente? Emocional. Porque você tem que É um deixar, é desafio. uma linha muito tênue, né? Muito. Nossa, Cris, muito. Olha, eu vou te falar que eu ainda tô aprendendo, tá? Ainda tô aprendendo. Não é fácil, principalmente com homens, né? E eles são muito ligados à beleza, aí eles veem esses olhos azuis e acham Sim. que é meu namorado. Não é. E aí tem uma carência também aí, né? Aí tem uma carência nisso. Tem. Então, assim, eu faço uma triagem muito grande antes, né? A gente faz um trabalho de anamnese, eu entendo a pessoa. Antes de eu tocar nela, acontece muita coisa. Até ter uma pessoa assina Sim. que ela não pode me tocar e que eu estou ali naquele lugar de terapeuta, né? Mas sim, acontece, mesmo assim, acontece da pessoa querer. Mas aí eu vou conversando com muita gentileza, eu pergunto por que você quer me tocar, qual que é. Muitas vezes até abraço, tá tudo bem, porque o Tantra é sobre Não, isso. abraçar, ok. A gente tá nesse lugar mesmo, Sim. né? Mas, assim, eu sempre trago eu trago ela para a parte técnica, Sim. né? Então, ao invés de Para ficar informação, para literalmente. informação, eu educo Falando ela. da terapia em si. Né? Do que é o Tantra para ela viver na vida dela. Então, eu ensino para ela viver a vida dela da melhor maneira possível, né? Então, por isso que eu sou educadora, não só massagista, né? Então, eu educo essa pessoa para ela entender que ela pode sentir tudo isso que ela sentiu na minha sessão sozinha ou com a sua Porque parceira. daí você vai tirando a dependência. Vou. Agora eu tenho uma pergunta curiosa para você. Vamos lá. Pode falar. Picante, pergunta picante. Você já teve múltiplos orgasmos Já. recebendo Ai, tanto? gente, calma aí, eu vou ter que fazer só. Já, Lê. Quando eu fiz a formação. Que maravilha. Foi incrível, assim. E aí, o legal, assim, na minha experiência, ali recebendo a massagem e tendo múltiplos orgasmos, né? Me vem um lugar de, nossa, eu mereço tudo isso? Olha que legal, Eu acho- merecimento. Cara, é incrível como a gente se diminui. Muitas vezes a gente não tem o que a gente quer porque a gente acha que não Perfeito, merece. Sim. Sendo que, assim, o nosso corpo, ele foi feito para isso. A natureza é abundante, a gente foi feito para ser feliz, para ser o máximo, para ser foda pra caralho, entendeu? Sim. Então, quando eu tava lá sentindo, eu falei, vai vir outro? Mas dá? Nossa, mas eu posso, Nossa, aí vem aqueles pensamentos de autossabotagem. Não, tem tanta gente sofrendo no mundo e eu aqui, entendeu? Iniciando, tendo prazer, né? Sabe? Então, é muito legal você identificar isso em você,
né? Através do amor, do orgasmo, você percebe as suas A gente dores, volta naquilo, do né? amor. Você perceber as suas dores, do quanto eu estava me sabotando, não tinha autoconfiança, não me sentia merecedora de ser alguém na vida, alguém que, né, realizasse os seus sonhos. Não estou falando de status e de reconhecimento de vida, né, de famosa. Não, eu estou falando de receber Do seu para do com seu. você. o que eu quero, o que me faz feliz. Então eu posso. Porque quem disse que eu não posso? A minha mente diz que eu não posso. E ela é Perfeito. a nossa Sabota pra caramba. amiga, Uhum. né? Então, o Tantra, ele me trouxe muito esse lugar. E ele Que vai demais. te levar nesse lugar. Porque é um orgasmo totalmente diferente. Você sente o seu corpo inteiro. Não é só na região íntima. É no seu corpo inteiro. É uma coisa, né, Transcende. transcendental de verdade, gente. Eu senti realmente. Que delícia. Realmente é incrível. E assim, depois disso, todas as minhas relações mudaram, né? Não tem Sim. como. E quando a gente vai pegando parceiro e junto, justamente por causa disso. Porque você vai estar num estágio que o outro vai estar no outro. Você tem que igualar esse Gente, estágio. Senão, como que você vai se relacionar? Sim, exatamente. Eu acho que depois do Tantra, eu não sei mais transar se não for de forma tântrica. Sim, claro, às vezes rola uma rapidinha, né, tá sentindo. Mas até nesse lugar, ele é tântrico. Porque quando você descobre que o seu corpo tem outros... O que é muito legal que o Tantra me trouxe também, né? Que eu Ó, falei já da vai parte... ficar a dica aqui, gente. da parte do consentimento, né? Eu comecei a falar muito mais na hora do sexo, né? E isso é muito importante. Como é que você quer que a pessoa que está ali com você adivinhe onde você tem prazer? Por mais que você esteja casada há 15, 20 anos, a gente muda. A gente, ou às vezes aquele dia eu não tô com tesão aqui. Tô com tesão aqui. Então comunica, fala. Comunicação né? é Me morde fundamental, aqui, né? me puxa ali, entendeu? E isso o Tantra traz também, essa coragem de você se comunicar, de você falar o que você está sentindo, esse consentimento. Não, ó, hoje eu não quero isso, entendeu? Hoje não, hoje sim, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, Porque às vezes o homem é muito cobrado numa performance de... Gente, calma, às vezes ele não quer. E ele acha que tá arrasando e tá, ó. Não, e muitas vezes a mulher faz ele fazer isso, né? Porque ela aprendeu, né? Ela aprendeu. O homem tem que ser assim. Que estão cansados, tem uma vida muito estressante no trabalho. E ele fala, meu, eu chego em casa, a minha mulher tá lá e eu não... Quero. Não é que eu não quero, eu até quero, mas o jeito que ela quer nessa performance, eu não consigo, não tô Na mesma dando sintonia, conta. né? Então, assim, é uma desmistificação para os dois lados, Perfeito. né? Entender que o homem também tem o seu momento, também tem essa energia feminina dentro dele, e que também tá tudo bem a mulher querer esse lugar também mais forte. Também Me joga na acho parede, que me chama de lagartixa, que esse momento eu quero aqui. Exato, mas isso só acontece quando a gente tem conversa, quando a gente tem É o diálogo, consentimento, quando a gente tem autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu sei me comunicar e vice-versa, aí a gente vai fluir, tudo vai ficar bem, e a vida é linda. Que delícia, que energia E para boa. quem quiser fazer uma terapia com você, Sim. você quer deixar teu telefone? Nós já deixamos um arroba, mas a gente coloca ele aqui sim. de novo também, que eu acho que é muito importante, né? A gente deixar. Sim. Cada sessão demora quanto tempo, em média? 1h30. Depende, eu vou muito pelo paciente. Quanto tempo você tem? Eu tenho 40 minutos, tá bom. Ok. Você vai Entendeu? fazendo de Mas acordo com a eu necessidade. gosto de pelo menos 1h30, para a pessoa entender o trabalho, conseguir sentir ali o que está acontecendo, né? Mas assim, eu não vou deixar de atender ou não vai fazer porque eu não tenho esse tempo, né? Dá Sim, pra você fazer. você consegue adaptar. Consigo, super, super. A gente vai fluindo aí, dependendo da demanda. Então, deixa o seu telefone, por sim, favor, para a aqui gente anotar. meu profissional é o 12, né? Aqui do Vale, 12978982273. E para finalizar, vamos pedir para você deixar uma mensagem, tanto para as mulheres quanto para os homens. Ai, tanta coisa para falar, mas eu acho que a mensagem, assim, gente, permitam-se sentir, permitam-se ser amados, permitam-se sair, permitam-se se expressar, permitam-se ser intensos, sabe? A vida
coloca a gente em várias caixinhas e daqui a pouco vai morrer, É. pessoal. A gente tá ficando velho, entendeu? Ninguém vai viver Vamos ser aqui pra felizes, sempre. né? Vamos ser felizes. Vai, se permite, quebra esse paradigma, vai lá conhecer, vai lá fazer, vai lá se informar, vai se experienciar, conversa, fala, viva, viva. Tira julgamento, então. Bom, tira Viva. julgamento. Sim, E viva. falando Ai, em que viver, aqui delícia. para vocês se deliciar no Sim, docinho. gratidão, Maravilhoso, Ale, doce gratidão. Clara, maravilhosa. Eles fazem personalizados, Uau. porque é muito importante, né? O apoio das pessoas para o Sim. nosso podcast. A Infinity Store que veste a gente, com essas Maravilhoso. roupas todas Que elegantes. delícia. que E hoje vocês a veem gente aí. também teve um café, um bolo dessa dia maravilhoso do Jardim Paulista. Fê, obrigada pelo brinde aí para contemplar os nossos convidados. E nós começamos esse podcast falando do lugar novo. E terminamos Exatamente. nesse lugar novo que nós adoramos. E gratidão imensa por você Obrigada, obrigada. vir compartilhar obrigada, com a meninas. gente aqui, Muito porque bom. é muito importante. Eu aprendi muito. Uhum. Você vê que eu fiquei vidrada, assim, que eu até interrompi ela várias vezes para eu poder Sim. entender um pouco mais. Sim. Por quê? Para tirar aquele mito mesmo. E a gente realmente Uhum. ser merecedor. E se permitir, né? Isso aí. É isso. Obrigadão. Beijo, obrigada. Gratidão. Gratidão. Ah, muito legal. Eu quero marcar muito.